Olá, tudo bem? Sou o Dr. Alan Márcio, cirurgião dentista. De novo, estamos aqui, vamos trabalhar com vocês essa continuidade, da história da saúde bucal no SUS, observando suas dimensões históricas, olhando a história da formação da odontologia, os movimentos, os modelos, as conferências e políticas públicas até o ano de 2020, para podermos contextualizar como foi formada a nossa matriz de produção, que é a profissão de odontologia, desde 1500 até os dias atuais, como foi essa construção histórica desse modo de produção de saúde dentro da profissão odontologia. E assim vamos trabalhando praticamente todos esses degraus no momento da história. Nós vimos o nosso momento colonial, avançamos no momento imperial e agora estamos praticamente na República Velha e entrando na República de Transição, que são praticamente os períodos que nós temos de 1938 a 1940. A odontologia já fora praticamente implementada em termos de faculdade. As próprias estruturações que fizeram nas primeiras décadas do século XIX estruturaram as universidades, como nós colocamos aqui nesse contexto da Velha República. Já em 1930 foi criado praticamente o Ministério da Educação e Saúde Pública, onde foram definidas normas e diretrizes para a organização técnica e administrativa do ensino superior. Praticamente nós avançamos em 1934, que novamente com a criação dos IAPs, em 1933, inicialmente ofereciam nessas unidades de trabalho, mesmo ainda surgindo lá em 1912, 1913, os primeiros ensaios de atendimentos escolares dentro do contexto de atendimento à odontologia, porém, o atendimento externo, que era uma assistência odontológica, àqueles que realmente trabalhavam diretamente vinculado ao trabalhador, também focava apenas nas extrações dentárias, desprezando praticamente todo o tratamento conservador. Assim, em junho de 1934, o exercício da odontologia deixou de ser permitido a quem não fosse diplomado, em 1934, e limitou 6 meses o prazo para o licenciamento dos praticantes não portadores. E aqui nesse cenário, nós mostramos aqui nessa última lâmina, essa assistência bucal a escolares, onde os primeiros arranjos institucionais da Organização da Assistência Odontológica Pública. Esses locais onde realmente desenvolvia alguns trabalhos num perfil, vamos dizer assim, mais coletivo, mais ligado ao próprio alunado. Então, começava a se ensaiar esse atendimento incremental. E nesse cenário, a primeira evidência de participação da odontologia dentro da saúde escolar, que anos depois transformaram na Associação Paulista de Assistência Escolar, mantendo 7 consultórios em escolas públicas. Assim, vamos construindo nessa fase as legislações. Percebe que de 1910 a 1934 há uma grande reorganização em virtude do método flexenerista ou cientificista. A ciência começa a dominar, no entanto, por privilégio que se assemelha muito ainda até hoje, é biologista, mecanicismo, especialização, é a tecnificação do ato, privilegia o indivíduo, é utilitarista, ou seja, está vinculado mais aos interesses do capital do que praticamente da comunidade, da coletividade, e o mercado privado como locus privilegiado desse contexto. E avançando para 1938, 1940, temos o primeiro registro, de um serviço odontológico em Minas Gerais. Foi em Belo Horizonte, em um grupo escolar. Já em 1902, entre 1910 e 1920, há o início já desses trabalhos dentro das próprias unidades escolares. E em 1938, em Belo Horizonte, será instalado em um grupo escolar. Já em 1940, a
criação do Departamento de Assistência à Saúde. Então, nós percebemos aqui, caríssimos, um grande trabalho direcionado ao escolar e ensaios. No entanto, privilegiavam ainda sempre o modelo curativista, individual, com base no modelo científico ou flexeniliano. Porém, já começou os ensaios também do modelo incremental, que será institucionalizado a partir de 1950 em várias escolas do Brasil. Então, dando prosseguimento, então nós temos aqui, chegando à primeira metade do século XIX, 1950, ainda uma diversidade de profissionais de odontologia ou da arte dentária, né? Que ainda temos nesse período o barbeiro, que também praticava essa arte dentária, temos o sangrador e temos agora a figura do dentista. E agora um quarto profissional também, que passa a ser incluído nessa lista, é sem dúvida o cirurgião, porque esse cirurgião tinha que se dedicar ao desempenho da tarefa do dentista, especialmente de natureza cirúrgica. Então começamos a ganhar características mais científicas, já estamos envolvendo nessa concepção nossa do cirurgião dentista em si. Ele começa a executar umas tarefas mais complexas. E a partir de 1950 começa o sistema incremental, no âmbito da saúde pública. Os primeiros programas de odontologia sanitária foram desenvolvidos. No entanto, essa oferta da atenção odontológica se restringia a atendimento de escolares da rede pública da faixa etária de 6 a 14 anos. Fato isso ainda bastante comum em todo o nosso Brasil, que ainda não rompemos com esse modelo, porque de certa forma ele tem a sua efetividade. Os trabalhos sempre se concentraram nas suas partes promocionais e preventivas, que ações educativas, e restringiu-os o quê? A aplicações tópicas de flúor, considerado também um modelo prioritariamente curativo, fragmentado e prevaleceu por mais de 3 décadas em nosso país. E lá, praticamente 14 anos após esse sistema incremental, cria o Conselho Regional de Odontologia e vários outros conselhos, principalmente o federal. Para quem não conhece, os conselhos são autarquias do próprio Poder Público Federal. São movimentos que tentam reorganizar a profissão no país e de certa maneira, outorgar, poderes para monitorar, avaliar e acompanhar a profissionalização desse trabalho no cenário nacional, incumbido de fiscalizar, que eram vinculados ao Ministério do Trabalho, o exercício profissional. E lá na Lei 5.081 regulamenta a odonto. Então a odontologia ganha sua regulamentação, regulamentou o exercício da odontologia no território brasileiro. No entanto, a prática nossa, esse modelo hegemônico no Brasil do século XX, caracterizado por Navarner como a odontologia de mercado que nós vemos até hoje, onde apresenta características que expressam as profundas transformações ao longo de todo o século, que lembrando desde o começo que nós comentamos, sempre focado, contextualizar, você ver o contexto de mercado da época, contexto epidemiológico, tem que ter o contexto de capital, o contexto econômico e o contexto político, para nós compreendermos basicamente como funciona essa estruturação e organização da profissão de odontologia no Brasil. Assim, nós temos aqui, a partir de 60, o modelo hospitalocêntrico, sempre centrado na doença, na cura, no curativismo, no hospital, em tecnologia. Numa época em que importação, tivemos o modelo dos Estados Unidos. Então, a importação de equipamentos médicos hospitalares cresceu praticamente 600%. As ações de serviço de saúde bucal caracterizavam por quê? Falta de planejamento, era atender aquele dente que dói.
não tinha critério quase epidemiológico. O sistema de trabalho, pela ausência de sistema de trabalho e técnicas uniformes, praticamente era um trabalho apegado ao INAMPS, nessa época de 1967. Aqui já tinha fundado, em 1966, o INPS, o preparo inadequado do profissional para compreender contexto de comunidade. Existia essa concepção individualista da profissão, que reproduzia no serviço público a clínica nossa, o caráter residual de baixa cobertura, não se ia além do consultório, era o dentista sentado e centrado, né? Conformista, porque foi resignada à condição de alternativa assistencial ao Estado para os pobres e necessitados de grupos. Em 1981, também começamos naquele processo de reforma sanitária que vem sendo desenvolvido esse pensamento no país. Fizemos parte também das ações integradas de saúde, do qual aperfeiçoamos o convênio, lançamos alguns programas dentro do Brasil, na tentativa de buscar priorizar a rede básica de descentralização. Começam os primeiros diálogos desse contexto. Então, meus preclaros, nós vamos tentando aqui ao longo desses diálogos que nós estamos fazendo nesse vídeo, contextualizar praticamente o trabalho da odontologia, como que foi a história da odontologia, da saúde bucal no SUS, como foi construída essa saúde, como o profissional se estruturou em essas diversas fases até chegar na atualidade, desde a colônia, império, república velha, república de transição e ditadura, de uma maneira mais pedagógica, mais simples, para que cada um possa entender e compreender o significado da nossa profissão e a sua construção histórica dentro da evolução histórica, política e econômica do nosso país, Brasil. Então, fiquem todos com Deus. Até um próximo diálogo entre nós da odontologia no SUS. Um abraço. Tchau, tchau.